Olá pessoal, uma ótima sexta-feira para todos os patriotas. Estou aqui como uma pessoa normal, uma pessoa do povo, não é? Tomando meu cafezinho num copo bem simples, não é? Da mesma forma que eu tomo quando estou em casa, sozinho, com a minha esposa, com a minha filha. E parei o momento para olhar e comentar um pouquinho assim sobre o artigo 142, não é? Todos nós estamos com uma expectativa muito grande, né, focado no artigo 142. Né? Talvez muito de vocês, assim como eu, há muito tempo não davam uma olhadinha na Constituição. Né? Nós falávamos muito sobre o artigo 1º, onde diz que todo poder emana do povo, né? Mas que na prática o povo é o último da fila, né? É negligenciado, hostilizado, tanto pelos representantes, assim como pelo Poder Judiciário na instituição do Supremo Tribunal Federal. Mas eu parei para dar uma olhada no artigo 142, né? E vou até dar uma lida aqui, porque este artigo 142 ele terá amplas interpretações. Na verdade, a Constituição, em alguns artigos, ela vem claro, de forma bem clara, para até uma pessoa leiga entender, mas que os juristas muitas vezes fazem o malabarismo, né, com o jargão da sua linguagem peculiar e confunde aquilo que é tão simples, não é? E quem mais faz isso hoje os ministros da própria Suprema Corte, não é verdade? Por exemplo, na Constituição diz que quando um presidente, um ministro de Estado, um ministro da Suprema Corte é impeachmentado, ele deve ser afastado, né? Uma vez o Senado Federal, que terá esta responsabilidade, depois que, se for aprovado por pelo menos 2/3 aí do plenário do Senado, ele seria afastado por 8 anos da vida pública. Ou seja, seria afastado da sua função, né, com o seu impedimento por 8 anos da vida pública. Isso vem bem claro na Constituição. Portanto, o ministro Lewandowski, lá atrás, no impeachment da ministra Dilma, ele simplesmente criou uma nova Constituição, um novo artigo. E o único parlamentar que na época eu vi questionar, aliás, dois, foi o ex-presidente Collor e, na época, o deputado Ronaldo Caiado, que hoje é governador de Goiás. Ele questionou. E o Lewandowski, com aquela sua arrogância, como alguém que foi indicado não por saber, o notável saber jurídico, mas por ser amigo da dona Marisa, né? Quem não conhece essa história, o Marco Antônio Villa, quando ainda estava na Jovem Pan, ele falou muito bem sobre essa história. Pois bem, então com o artigo 142 não está sendo diferente, né? Já vem o ministro Fux, vem o Gilmar Mendes e diz que, olha, não é nada disso que está escrito aí. Não é? É como assim, só nós, os deuses, temos a capacidade de interpretar o que está escrito aí. Ou seja, quando diz aqui na Constituição, no seu artigo 52, aliás, 142, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares. Até aí tudo bem. Organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Excelente. É a base, os princípios de uma instituição militar, da formação do militar, é a disciplina e hierarquia. Sem disciplina e hierarquia não há militarismo. Sob a autoridade suprema do presidente da República, ou seja, o presidente ele é o chefe supremo das Forças Armadas, e destina-se à defesa da pátria. Aí que começa as segundas interpretações. A Constituição é clara quando diz a defesa da pátria. Defesa da pátria é a defesa da pátria, seja de onde for a origem do inimigo, seja interno ou externo. No momento, nós enfrentamos uma crise política, né?
cujo agente principal, causador dessa crise, né, é conhecido até de forma pejorativa como o câncer do Brasil, são os ministros da Suprema Corte. E podemos generalizar para a Suprema Corte, não menosprezando a instituição, porque a instituição, é claro, é necessária. E os ministros têm mania de falar, quando se fala de um ministro, se fala da instituição. O ministro Fux outro dia falou isso. Isso não é verdade. Quando se fala, se opina, se critica um ministro da Suprema Corte, está se criticando um agente público daquela instituição. Isto é uma mentira deslavada que quer, na verdade, subestimar a inteligência das pessoas, tirar a sua capacidade cognitiva de entender aquilo que está óbvio, não é? Então, aqui no artigo 142, quando destina-se à defesa da pátria, aí segue a garantia dos poderes constitucionais. Vejam bem, os poderes eles devem ser independentes, segundo esta mesma Constituição. Mas se você é sensato, está acompanhando os últimos acontecimentos, você sabe muito bem que os poderes não têm sido independentes. O Supremo Tribunal Federal, na pessoa dos ministros, tem intervido no Poder Executivo de forma atroz e severa, tirando da presidência da República a sua autoridade enquanto chefe do Poder Executivo, né? Desde lá atrás, quando o presidente Bolsonaro indicou a superintendência da Polícia Federal, que cabe a ele indicar, nomear, segundo essa própria Constituição. E aí veio o Alexandre de Moraes e o impediu de efetivar essa indicação. Não sei se vocês se lembram quando o Renan Calheiros era presidente do Senado. E enquanto presidente do Senado, ele teve alguns problemas, né? Estava sob investigação lá na Suprema Corte. E ele recebeu uma ordem monocrática, na época foi do Marco Aurélio, para se afastar da presidência do Senado, por alguma razão. Eu não vou mencionar agora exatamente o fato, as razões pelas quais, porque eu não tenho em mente. Então o Renan Calheiro recebeu o oficial de justiça da Suprema Corte com ali o envelope com a determinação judicial, que era uma ordem monocrática do Marco Aurélio. E o Renan Calheiro, enquanto presidente do Senado, ele não cumpriu essa ordem. E eu tirei o chapéu para o Renan Calheiro. Saía muito nas redes sociais. Meu bandido predileto com relação ao Renan Calheiros. Por quê? Porque o Renan Calheiros, naquele momento, ele soube exercer a sua autoridade, não é? Enquanto estava ali na presidência do Senado, então presidente do Congresso. Ele não aceitou uma ordem monocrática. O Bolsonaro não fez isso quando recebeu a determinação monocrática para não indicar a superintendência da Polícia Federal. O Bolsonaro, por ser uma pessoa extremamente legalista, andando dentro das 4 linhas da Constituição, ele sempre faz questão de frisar isso, talvez a sua preocupação em dar margem a comentários da grande mídia de que ele não iria cumprir uma ordem judicial, portanto justificaria tudo que falavam sobre ele, chamando de ditador, que não é verdade, nós sabemos disso. O Bolsonaro, ele procurou cumprir imediatamente, hesitou, mas cumpriu, não é? E aí abriu um precedente. A partir daí, os ministros da Suprema Corte passaram a se revezarem, não é? Tirando sistematicamente a autoridade do presidente da República. E ele foi cumprindo uma por uma até hoje, não é? Então o presidente Bolsonaro ele foi sendo engessado aos poucos, não é? Primeiro engessou o dedo, depois a mão, depois o pé, depois o braço. E o ponto que chegou hoje
hoje 3 de setembro de 2021, que o Bolsonaro ele não consegue mais tomar nenhuma ação direta a favor da nação, que esteja dentro do seu projeto de nação, porque ele não é um homem de projeto de governo, mas projeto de nação. E ele se vê impedido, né? Seja por decisão do Congresso, muitas vezes quando ele baixa um decreto, ou por recursos, por alguns parlamentares, perdedores da eleição, recorrem e cai nas mãos, normalmente, de pessoas certas e dão por inadmissibilidade, né, daquela decisão do Bolsonaro. E o Bolsonaro fica sendo engessado, ora pelo Congresso, ora pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quando o Bolsonaro diz: eu quero agir dentro das 4 linhas da Constituição, isso serve de um alerta para todos nós patriotas, para vocês que vão a Brasília, a Paulista, para vocês que vão aqui em Recife em Boa Viagem, a pedir o artigo 142. Porque o artigo 142 está na Constituição, é o artigo 142. E isso vai causar realmente um grande impacto e vai deixar de orelhas em pé todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque eles têm medo. Eles sabem muito bem que o poder da caneta deles existe enquanto houver alguém ou uma instituição ou agentes públicos para fazer cumprir a decisão deles. Mas a partir do momento que os militares assumirem em nome da garantia da lei e da ordem, porque nós presenciamos aí, né, uma quebra dos poderes, uma intervenção dos ministros do Supremo no Legislativo, quando, por exemplo, o Barroso interviu, juntando-se em reunião lá na Câmara dos Deputados com os donos de partidos para que trocassem os parlamentares que estavam na comissão especial lá do voto impresso, que tinha o Felipe Barros como relator. E a autora do projeto foi a Bia Kicis. E depois dessa reunião, o que aconteceu? Trocaram os parlamentares que votaram favorável ao voto impresso, que era uma pauta do povo. As pessoas foram às ruas em massa, na Paulista, na Avenida Copacabana, nas grandes capitais, em Brasília. A maioria da população, pelo menos a maioria da população que participam do processo político do país, pediram para que fosse aprovado o voto impresso e foi negligenciado pelos parlamentares. Por quê? Boa parte desses parlamentares estão com processo na Suprema Corte e outros porque não tem nenhuma chance de reeleição, como é o caso do Alexandre Frota, do Kim Kataguiri, né, do Alexandre Vieira, do Randolfo Rodrigues, né, do Humberto Costa, daqui de Pernambuco. Esses parlamentares eles não têm chance nas urnas em 2022. Então nada melhor para esses parlamentares do que a manutenção do status quo. Afinal de contas, as urnas eletrônicas elegem até o cachorro à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal. Não são auditáveis, não é? Elas são contadas, os votos são contados lá no TSE, encastelados, onde só alguns técnicos terão acesso a essa contagem. Você vota e espera o TSE decidir quem será eleito, né? É assim que tem sido feito desde 2014, talvez, e nessa última eleição municipal não foi diferente. Então, se você fizer o jogo, teoricamente, uma suposta, você faz o jogo do TSE e o TSE, né, na pessoa de alguns agentes, né, com ações nada republicanas, te elegem a deputado federal, a senador, a prefeito e por aí vai.
É por isso que nós queremos voto impresso enquanto cidadão, porque seria a legitimidade do nosso voto. Com essa urna eletrônica não tem legitimidade. Você só vota, a contagem não é pública. Então isso é um problema. Então, pessoal, onde é que eu queria chegar? Muitos patriotas estão hesitando em pedir o artigo 142, como se o artigo 142 fosse algo fora da Constituição. Talvez influência, o bombardeio da mídia, a mentira repetida 1000 vezes, ela se torna uma verdade em sua mente, em sua memória. Pois o artigo 142 está na Constituição. As Forças Armadas é responsável pela garantia dos poderes, o funcionamento dos poderes de forma independente, conforme a Constituição de 88. E não está havendo essa independência. Os ministros da Suprema Corte estão intervindo diretamente em votação de projeto de lei lá no Poder Legislativo. Os ministros da Suprema Corte não podem legislar porque eles não receberam voto popular. Eles foram indicados por uma única pessoa, foi o presidente passado. Então quem tem que legislar de forma independente, por isso eles têm imunidade de palavras, votos e opinião, está no artigo 53 da Constituição. Eles devem votar sem influência de terceiros, de falar, ter a liberdade para falar aquilo que o povo gostaria de falar e não podem falar. Não tem a mesma liberdade que eles. Por isso a necessidade da imunidade parlamentar. E a Constituição foi rasgada mais uma vez por Alexandre de Moraes. Eu gostaria de chamá-lo de excelência, mas não faz jus a este adjetivo, Uma vez ele dá mau exemplo, prendendo o deputado Daniel Silveira, apoiador do presidente Bolsonaro, uma justiça seletiva e anticonstitucional, o que causou, claro, um rebuliço. E logo em seguida Roberto Jefferson, o mandato de busca e apreensão também na casa do Sérgio Reis, e tantos outros anônimos, que têm recebido essas incursões subterrâneas e rasteiras de ministros, como o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Barroso. Então, a quem recorrer? Se eu não me engano, foi o Machado de Assis, que deu essa frase. Quando a falha vem do judiciário, a quem recorrer? Ora, eu não sei se na época dele já existia o artigo 142. Recorrer às Forças Armadas, enquanto poder moderador e dentro das 4 linhas da Constituição, artigo 142. Então, o que diz o artigo 142 aqui na sua parte final? Destina-se à defesa da pátria e garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer deste, ou seja, por iniciativa do chefe de alguns dos poderes, o presidente do Supremo, que seria o Fux, a presidência do Congresso Nacional, que seria hoje o Rodrigo Pacheco, e o presidente da República. Então, por iniciativa de algum destes, as Forças Armadas podem ser usadas para a garantia da lei e da ordem. Então é isso, no meu ponto de vista, que deve ser pedido no dia 7 de setembro. Que vocês exponham o 142, seja na testa, seja no braço, seja no peito, seja na roupa, o artigo 142. Eu quero 142. Eu sei que tem alguns colegas que ainda acreditam em uma forma mais pacífica de resolver a atual conjuntura geopolítica do nosso país. Mas o furo é muito mais embaixo. Esses juízes da Suprema Corte e esses parlamentares, na sua maioria, quando eu digo na sua maioria, colocando, por exemplo, na votação da manutenção da prisão do Daniel Silveira, foram 324 deputados que votaram a favor da manutenção da prisão, se rebaixando aos ministros da Suprema Corte e renunciando à autoridade que a população deu para eles e que a Constituição deu para eles. Porque o artigo 53 não é só para o Daniel Silveira, é para todos os parlamentares. E eles autorizaram a prisão de um parlamentar por palavras.
Não importa qual a palavra. Ah, Jonel, qualquer palavra é qualquer que está escrito na Constituição, qualquer. Então não tem justificativa jurídica para explicar, para fundamentar a prisão do deputado Daniel Silveira. Então, quando se chega a um nível desse, quem deveria cumprir a Constituição no julgamento e na destituição de ministro, que seria o Senado Federal, este Senado não cumpre. Então, o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, ele está prevaricando. Poderia dizer cometendo um crime de prevaricação. Porque se trata de um crime de responsabilidade, quem não processa e não pune, e tem esta incumbência, ele comete um crime de prevaricação. E é o que está acontecendo. Então nós vamos ficar nesse jogo o tempo todo, o país travado. O artigo 1º diz lá que todo poder emana do povo. A vontade soberana do povo tem que ser cumprida de um jeito ou de outro. Não pode ser interrompida porque um dos poderes não está funcionando. E quem faz cumprir isto são as Forças Armadas, através da garantia da lei e da ordem. Basta que a Presidência da República decrete o artigo 142 a partir do dia 7 de setembro. E tudo vai mudar no nosso país. Como vai mudar? Vocês imaginam a situação que iria ficar os ministros da Suprema Corte? Eles poderiam ser afastados. Os militares poderiam, de repente, impor esta condição ao Senado Federal. Ou passa o pedido de impeachment, ou pauta todos os pedidos de impeachment de ministro da Suprema Corte, que tem sido abusivamente o grande obstáculo e o câncer do nosso país. Quebrou a estabilidade política, jurídica, fez as pessoas desacreditarem na justiça do nosso país. Então o país precisa funcionar, alguém tem que fazer com que funcione. Pela política não vai funcionar, pelo Congresso não vai funcionar. Seja pela Câmara, seja pelo Senado. E se depender do Supremo Tribunal Federal, ele tem tantos deputados como senadores com rabo preso em um número suficiente para parar o país, para aprovar apenas o que eles querem, numa intervenção clara de poderes. E como fica o artigo 1º, que diz que todo poder emana do povo? O fato é, o povo já perdeu a paciência, está perdendo crédito nas instituições, em particular no STF, que nunca foi tão odiado pela população como é hoje. Não é parcela da população, é a maioria esmagadora da população. Não acredita na funcionalidade da Suprema Corte do nosso país. O que mais o povo quer é justiça. Mas o povo de bem quer justiça dentro da lei. As pessoas não querem fazer justiça com as próprias mãos. Querem que uma instituição, que um órgão do governo faça cumprir. Para que o nosso país decole economicamente, que nós possamos ter paz nas ruas, que os investidores venham para o Brasil. Se nós resolvermos essa questão do Supremo Tribunal Federal, o Brasil vai andar para frente, vai progredir, vai ganhar estabilidade jurídica, a população vai ganhar autoestima enquanto cidadão. E por que eu digo isso? Porque as pessoas estão tenebrosas. Daqui a pouco as pessoas estão com medo de usar a bandeira do Brasil, porque os ministros da Suprema Corte vão criminalizar. Os seus direitos fundamentais estão sendo cerceados. A cada votação, a Suprema Corte vai mutilando o artigo 5º da Constituição e nos tirando as asas, os dedos, as pernas. A população vai ficando oprimida. O controle social está sendo aumentado. E existem forças externas para que isso aconteça.
Se o Brasil é o celeiro do mundo, se o Brasil tem minérios, tem riquezas minerais, vegetais, maior que qualquer outra nação, existem muitos países, lideranças, que estão interessadas no nosso bem maior, que são nossas riquezas. E para eles interessam que esteja aqui no governo, um governo comprado, traidor da sua pátria, que se venda, porque ele não vai simplesmente vender a sua pessoa. Eles vão vender a nossa liberdade. E existe algo mais precioso que a nossa liberdade? Se a liberdade você pode ir na igreja, como na Coreia do Norte, como na China, que está mandando derrubar igrejas. Se a liberdade você pode trabalhar, você pode progredir economicamente, você pode dar a seus filhos a educação que você quer. E o país é uma nação de maioria cristã. Então a cultura conservadora cristã está sendo sufocada no país majoritariamente cristão. E você que é evangélico, que é católico, que é espírita, quando nós convocamos para uma manifestação, por exemplo, agora no dia 7 de setembro, eu tenho certeza que muitos de vocês não vão sair de casa, que vão assistir novela. Imagine, é como você ver alguém vindo em sua direção com a arma para tirar a sua vida e você de costa para ele. Então tome uma decisão. Vamos apoiar o governo Bolsonaro. Nós estamos à beira de uma guerra civil, de um caos. E é o que eles querem fazer com a nossa nação, com o nosso povo. Os aliados desses governos tiranos, inclusive aquele maior que está querendo voltar à presidência do país, todos esses governos daqui da América Latina que está submetendo a sua população à opressão são aliados deles. O Evo Morales, o Nicolás Maduro, o presidente da Argentina, o pupilo da Cristina Kirchner, e por aí vai. O falecido Fidel Castro, o seu irmão também, o Che Guevara. Essa turma são adeptos dessa ideologia. E olhe para esta nação. Olhe como vive este povo desses países, a liberdade deles. É isso que eles querem trazer para o nosso país. Então você precisa reagir. Você precisa nos ajudar. É o teu país, é o futuro dos teus filhos, dos teus netos, da nossa futura geração. É a nossa liberdade. Sem liberdade você não é nada, você é um serviçal, você não é ninguém. Você não serve para absolutamente nada, você se torna descartável. E você está sendo conivente com esse risco, caso você não faça nada. Compareça à manifestação do dia 7 de setembro, seja em qualquer estado do país. Todas as capitais terá manifestação, não será apenas na Paulista e em Brasília. Todo o Brasil. Vamos fazer desse dia como se fosse uma segunda marcha da família que teve lá em 64, que trouxe conquistas até os dias de hoje. Porque se aquela marcha da família não acontecesse, o que seria do Brasil hoje? Talvez não fosse essa federação, talvez fossem vários países divididos, porque comunista não tem amor à pátria, ele não tem sentimento de nacionalismo. Ele só pensa no seu umbigo e nos seus, os outros que se danem. É isso que eles querem fazer conosco. Então vamos nos unir, vamos nos revestir do espírito patriótico, vamos nos trajar de verde e amarelo, vamos mostrar que somos brasileiros e temos orgulho do hino nacional. Vamos usar os símbolos nacionais em nossas roupas, em nossas casas, em nossos carros. Isso é como um crucifixo para o demônio. Eles não gostam de pátria, eles não gostam de família, que é o alicerce
é a célula da sociedade. E disso depende toda uma civilização, da família. Precisamos prezar por esses princípios e valores que têm sido sufocados por esses falsos líderes, falsos políticos, traidores de seus eleitores, que submeteram o povo à ignorância através, por exemplo, do Paulo Freire, as suas ideologias. Educação libertária que não libertou ninguém, submeteu toda uma geração à escravidão. É uma pena que a maioria dos professores tenham Paulo Freire como um símbolo da educação brasileira. Fez parte da revolução cultural no ensino brasileiro, Paulo Freire, assim como muitos outros. Mas isso é um outro assunto. E quero concluir conclamando a todos os meus colegas militares de farda, amigos de faculdade, pai de famílias, cristãos. Nós estamos numa guerra. Isto não é brincadeira. Saia de casa, tira a bunda do sofá e venha junto conosco lutar pelo seu país pacificamente, ou senão amanhã você terá que lutar com armas, com violência, porque pela liberdade se faz qualquer coisa. Se nós temos essa liberdade hoje é porque muitos dos nossos morreram para garantir hoje o nosso direito de expressão, o nosso direito de ir e vir. Na Segunda Guerra Mundial ninguém fala mais neles, mas ficaram cerca de 500 pracinhas lá, deram a vida por mim e por você. Eles não lutaram lá pacificamente não, eles lutaram com armas de fogo. Soldados morreram. Mário Cossel Filho teve sua guarita explodida por esses terroristas lá meados de 64. Almirante Tobias, no aeroporto aqui de Recife, um jornalista também foi explodido, tendo seus corpos mutilados. Essas pessoas perderam a vida. E hoje você é convocado para participar da luta pacífica e você não quer. Você quer que chegue ao extremo. Quando chegar no extremo, se você não consegue participar de uma guerra pacificamente, imagina de uma guerra violenta e sangrenta, uma guerra civil. Imagina alguém chegar em sua casa e dizer que seus filhos não pertencem mais, pertencem ao Estado. O Estado vai educá-los. É isso que você quer para o Brasil, para seus filhos, para seus netos? E amanhã o que você vai dizer para eles? Pai, o que o Senhor fez para garantir algo melhor? Para que essa situação não acontecesse conosco? O que você vai dizer para eles? Pense nisso. Um abração a todos e que Deus abençoe.